Fala, torcedor amazonense, voltamos aqui a esse humilde canal mais uma vez para falar de futebol e notou alguma coisa diferente? Pois é, a gente está começando um quadro novo aqui, a gente espera que dê bastante certo. O nome do quadro é esse que está no título aqui do vídeo, né? A Mariocas, onde a gente vai falar um pouco sobre o futebol do eixo, isso mesmo, né? A gente vai dar vamos fazer assim um revezamento falando sobre os clubes amazonenses, obviamente que é o foco aqui na maioria dos nossos vídeos, mas vamos falar também sobre esse nosso carinho que a gente tem por times de fora. Para quem não sabe, para quem é do Rio de Janeiro, por exemplo, aqui em Manaus, no norte do país de uma forma geral, é meio que comum assim, as pessoas torcerem para um time da cidade. Aliás, tem um time de fora como principal e torcer também para um time local, assim, para dar uma força, para ir para o estádio. É uma forma de viver o futebol ao nosso modo. Existem teses e tal, vários estudos assim explicando mais ou menos como que se deu essa expansão desse carinho pelo Brasil afora por times especificamente de Rio e São Paulo, né? Meio difícil a gente encontrar assim um torcedor de Cruzeiro, de Atlético Mineiro, de Grêmio, de Santos, até Santos assim um pouco mais difícil apesar de ser do estado de São Paulo, mas aqui no norte mesmo, acho que o Flamengo, Vasco, assim, Corinthians, assim, eu acho que são os times que tem mais torcida. E, como já deu para perceber, eu torço para o Flamengo. E ontem a gente teve a estreia, digamos assim, do Flamengo na Copa do Brasil, a primeira fase que o Flamengo está participando. No primeiro jogo, lá em Curitiba, o Flamengo venceu o Coxa, né, o Coritiba, os donos da casa por 1-0, gol do Rodrigo Muniz, o garoto aí que vem voando, jogando pra caramba. E ontem a gente teve o jogo no Maracanã. O Flamengo venceu muito fácil. Se alguém pensar em um jogo onde um time sei lá, tem uma certa supremacia. Ontem a gente viu um jogo assim que dá para exemplificar bem como que se dá uma certa supremacia no futebol. Em dado momento, já no segundo tempo, a gente via assim, o Flamengo com quase 20 finalizações, o Coritiba não tinha nenhuma, cara. O Coritiba terminou o jogo assim com 2 finalizações apenas, assim, lances quase que sem perigo, quase que um recuo ali em dado momento do Ibra brasileiro, né, que é o Rafael Gamalho. Mas o Coritiba, que é um time que em outros tempos já deu bastante trabalho para o Flamengo, eu lembro assim que até no ano que o Flamengo foi campeão brasileiro, em 2009, levou uma goleada assim, acachapante lá do Couto Pereira, mas nos últimos anos aí o time paranaense não vem vivendo uma boa fase não. E dessa vez a gente viu um Coritiba bastante inferior, não só nos números, mas na própria produção assim, do jogo, um time frágil, fácil, assim, o segundo gol, por exemplo, foi um gol bastante bonito, mas o Coritiba foi completamente envolvido. Lembrando que o Flamengo nem estava assim com o seu time considerado titular, teve ali, claro, alguns medalhões como Diego Alves, Rodrigo Caio, William fazendo dupla ali com o William Arão. A gente teve o menino Mateuzinho na lateral direita, que foi assim um dos destaques do jogo, né? Ele conseguiu mais uma assistência na temporada. Mas nomes como Gabriel Barbosa, como Pedro, como Everton Ribeiro, Arrascaeta, mesmo não estando presentes, o Flamengo foi assim infinitamente superior ao Coritiba. Então, dessa forma, placar agregado 3-0. A gente aguarda aí o sorteio para saber quem o Flamengo vai pegar na próxima fase. A gente espera até que seja um jogo interessante. Talvez o Flamengo e Vasco seria bem bacana, que apesar de o Vasco também não estar vivendo uma boa fase, mas clássico é clássico e vice-versa, como diria o gênio Jardel. Mas é isso, jogo bem bacana de se ver ontem, apesar do adversário assim, não mostrar muitas forças, né, muitas valências ofensivas. No primeiro jogo, assim, eu acho que foi até pior, assim, que a válvula de escape do Curitiba era o Rafinha, um cara de 30 e poucos anos, assim, é meio complicado jogar retraído e tentar sair assim no contra-ataque com o Rafael Gamalho, que já é um jogador pesado, e um outro jogador que ele é conhecido por ser veloz, mas já em fim de carreira, né, em outra fase da sua vida esportiva, né? A gente lembra assim que o Rafinha já fez bastante sucesso no próprio Coritiba, no período ali que chegou em finais de Copa do Brasil e tudo mais, jogando pra caramba, sendo esse jogador de velocidade, mas hoje em dia ele não funciona mais dessa forma, apesar de ainda ser um bom jogador. E não sei se vocês notaram, mas na camisa do Flamengo, no lugar do patrocinador Master, estava escrito ali 1 milhão. Isso significa que o Flamengo bateu 1 milhão de contas abertas no banco BRB Fla, que esse daqui é um dos cartõezinhos que a gente ganha, né? Um cartão personalizado, bastante bacana, sempre quando eu passo por aí faz o maior sucesso, as pessoas têm até uma certa curiosidade de saber como que eu consegui. Mas enfim, se você não tem a conta do BRB, bom abrir, é uma forma a mais de ajudar o Flamengo, né? O BRB que é o patrocinador
master do Flamengo e tem uma parceria com o Flamengo de dividir uma certa parte dos lucros, e nesse período que eles estarão com parceria, o Flamengo pode lucrar bastante se você abrir uma conta e movimentar, que é muito importante. Então, a gente fica por aqui, muito obrigado, espero que goste da ideia, que compre a ideia. Em vídeos anteriores em que eu falava sobre o futebol amazonense, inclusive tinha esse cavalinho aqui atrás de mim. A única pessoa que comentou alguma coisa foi o jornalista Rômulo Almeida, né, um promissor jornalista aqui do Amazonas, né, que trabalha aqui na rede amazônica, sempre está escrevendo aí no Globo Esporte, no portal do Globo Esporte Amazonas, falando sobre os clubes amazonenses, e ele brincou com o fato de ter um cavalinho do Flamengo e eu falando sobre clubes amazonenses. Mas é mais ou menos isso que eu expliquei no começo do vídeo, né? É muito comum aqui na nossa região a gente torcer para um time de fora e ter um certo carinho por certos times aqui da nossa região. No meu caso, eu sou um Raimundo, eu também acompanho bastante o Manaus, compro coisas do Manaus sempre que possível para ajudar, e sempre que possível estaremos aqui falando sobre o Flamengo ou algum outro jogo interessante. Talvez até a gente fale sobre a Eurocopa, a Copa América daqui para frente. Então espero que compre a ideia. Falou, valeu, tchau, até a próxima.